Então, boa noite, eu sou Priscila Coller, do PK Cursos Universalistas. E hoje nós daremos então a continuidade dos nossos estudos e reflexões sobre o autoconhecimento. O foco principal desse estudo que nós estamos fazendo aqui, juntos, né, é uma aula do Robson Pinheiro que ele deu a respeito do autoconhecimento e da autodefesa psíquica. Aí ele fala muito de autoconhecimento, tem gente entrando. Ele fala muito sobre autoconhecimento e eu não sei quem teve a oportunidade aqui do nosso grupo de assistir a segunda aula dele, depois que ele deu aquela de magnetismo pessoal. Então, ele deu uma aula bem interessante e eu gostei bastante porque ela traz justamente o nosso dia a dia e justamente aquilo que a gente tem dificuldade, né? Traz bastante reflexão. Pelo menos para mim trouxe, tá? Então eu resolvi fazer uma união com aquele início do livro que nós estudamos na outra parte, nas primeiras partes das nossas aulas, tá? Fizemos esse mix, dando aquela introdução com o livro O Efeito Sombra, tá? E agora a gente vai entrar propriamente dito no objetivo desse primeiro estudo aqui, tá? Não sei como vai se processar mais adiante esse estudo, se a gente muda ou se a gente vai continuar nesse estudo, né? Não sabemos. Mas se continuarmos, nós vamos talvez estudar mais algumas aulas que ele trouxe. Vamos ver se vale realmente a pena a gente fazer isso, tá? A partir desse estudo que nós vamos fazer a partir de agora, tá? Deixa eu passar para outro slide. Então, aqui, eu vou apresentando, tá, algumas partes da aula que me chamaram a atenção, que tem a ver com o que a gente viu até agora, tá? E que também tem a ver com as bioenergias, como eu tinha proposto no início, tá? As bioenergias tem tudo a ver com o que a gente produz em matéria de emoções, né, de sentimentos, com as nossas ações, com os nossos pensamentos e tudo que envolve esse universo que faz parte da nossa vida. E o que faz com que a gente sinta as coisas, tenha essas emoções que influenciam tanto na nossa vida, são justamente essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Essas questões que estão nos rodeando o tempo todo e que parecem bobas, na verdade, né? Acontece uma pequena coisinha e aquilo parece ser muito grande para a gente. Só que a gente não está acostumado a olhar para essas coisas que acontecem e olhar com olhos de aprendizado mesmo. E o que seriam esses olhos de aprendizado? É trazer isso para o nosso autoconhecimento. Como a gente faz isso, né? Prestando realmente atenção naquilo que nos incomoda. O que nos incomoda é justamente aquilo que a gente precisa trabalhar, tá? Então ele vai apontando nessa aula vários aspectos que estão muitas vezes escondidos dentro de nós, tá? E que nós vamos poder linkar com aquele início de estudo que foi trazido pelo livro do Efeito Sombra, tá? E com as nossas energias, as energias que a gente produz na nossa vida, tá? Então vamos lá. Algo muito importante a ser dito é não exigir de si mesmo atitudes que você ainda não está preparado ou preparada para ter, e muito menos se permitir continuar com atitudes que impeçam o seu progresso. Então, aqui tem várias informações só nessa parte aqui que ele coloca, né? Não exigir de nós mesmos aquilo que não estamos preparados. Então, não adianta querermos dar passos enormes, sermos já aquele ser quase ascensionado de tão maravilhoso, ficar jogando energias lindas, maravilhosas pelo mundo, se a gente ainda não sente isso, né?
Muitas vezes a gente não é dessa forma, a gente gostaria de ser. Então, nós temos aquele eu ideal, que a gente comentou na aula passada, o eu ideal, aquele eu que a gente gostaria de ser, gostaríamos de estar naquele nível. Aquele nível nos atrai, estamos em busca daquilo. O problema é que nós, muitas vezes, estamos um pouco distante desse eu ideal, justamente porque a gente quer dar passos muito grandes. A gente acha que fazer coisas externas que estão relacionadas ao externo é o que vai nos levar àquele eu ideal que a gente pensa, tá? Que a gente sente que é o melhor para nós, que nos preenche, né? Nos deixa felizes só de pensar. O problema é que existem aspectos internos, como a gente vem falando, as sombras, né? Essas sombras que estão dentro de nós e que a gente não admite, nós não queremos vê-las, né? Eu posso dizer aqui isso agora, mas muitos podem estar pensando, muitas de vocês aí. Eu não sei se tem algum homem aqui. Deixa eu ver. Tem. Tô falando muitas e não sei se tem homens aqui. Vocês sabem, gente? Eu não consigo ver. Entrou mais uma pessoa, mas eu não consegui ver. É o Luiz Carlos. Ah, tá Muitas vendo? Ó, tem pessoas, um homem aqui. Eu não posso ficar falando todas, né? Todos. as pessoas. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite para vocês aí. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estou Então, aqui ainda bem que eu te vi, presente. senão eu ia ficar te chamando de elas, vocês, meninas. É. Não ia dar, né? Elas eu entenderia como pessoas, né? Então, tudo bem. Ah, tá vendo? Ó, ele já me perdoou. Ele é uma pessoa elevada. Bom, Faz então de conta, assim, né? não, todos nós somos. Nós estamos aqui refletindo, mas é para reforçar, né? Porque a gente já está lá longe do Legal, nosso pode. eu ideal, na verdade. Todos nós, Exa- infelizmente, tá? Ou felizmente, né? Porque nós temos uma grande aventura pela frente, né? Pegar, olhar para essas sombras que estão aí escondidas, descobri-las, encontrar essas sombras, né? Onde elas estão dentro de mim? Porque muitas vezes a gente não vê essas sombras. A gente acha que não existe. Não, mas eu não, tá tudo bem comigo. Se a gente acha que tá tudo bem com a gente, preocupem-se. Comecem a se o impor- preocupar. Comecem a Eu acho que procurar as sombras, o porque elas importante é você estão. estar bem mesmo com as sombras, né? Sim, mas às vezes a gente acha que a gente tá totalmente tranquilo em relação às sombras. E na Ah, não, verdade, aí não. Todos nós temos as nossas sombras. Não tem como fugir a isso, tá? Qualquer um de nós. Chico Xavier tinha as sombras dele. Falando em Chico Xavier. Tinha. E quem tinha não mesmo. tem? Quem está encarnado aqui que não tem as suas sombras? Né? Os grandes pensadores, aquelas grandes mentes que estiveram aqui entre nós, tinham muitos conflitos internos, muitos. Tá? Então, nós não somos exceção, né? E que bom que a gente consegue perceber que nós temos essas questões internas que podem estar escondidas. Nós não conseguimos ver. Mas qual é a grande dica, né? É que a gente observe justamente o nosso dia a dia. Ó, a Belisa entrou. Bem-vinda, Belisa. Boa noite. Então, gente, que bom que a gente consegue pensar, né, em buscar essas sombras, porque esse é o nosso caminho, essa busca, tá? E essa busca, quando a gente se coloca para fazer isso, aí elas começam a surgir, porque a gente abre as portas para ela. A gente abre as portas aqui da nossa consciência para que elas surjam, né? E elas venham até a gente, porque é o que elas mais querem, as sombras. Elas querem ser vistas. Nada mais são do que uma parte de nós, o nosso eu, que está lá abafado, oprimido e que precisa de ar, precisa ser visto.
ser ouvido, né? É isso que nós precisamos. É aquela nossa parte que precisa do nosso aconchego, do nosso carinho, tá? Então, não adianta querermos coisas para nós, conquistas, que ainda nós não estamos preparados, tá? Então, podemos dar algum exemplo, né? Vamos perdoar tranquilamente a todos e todo mundo. Porém, existe alguém que a gente não consegue. Aí a gente vai se obrigar a perdoar. Não, mas você vai perdoar. Não, mas você vai perdoar. Então não é bem assim. Nós sabemos que precisa perdoar. Isso já está na nossa mente, já na nossa consciência. Precisamos perdoar. E por quê? À luz das bioenergias, tá? Quando a gente não perdoa, nós ficamos dentro de nós ruminando sentimentos, emoções que não se diluem, elas vão se fortalecendo, inclusive, cada vez mais, vão se cristalizando. Tá? E isso vai prejudicando a nós mesmos, vai bloqueando os nossos chakras, essas energias. Então, tudo que a gente pensa e sente vai mexer com as nossas energias. Então, quando a gente sabe disso, o que a gente faz? Ficamos num dilema. Como que eu vou perdoar, mas também como eu não vou perdoar? Se eu sei tudo que vai me causar não fazer isso. Mas eu tenho que ser sincero, sincera. Eu preciso ser sincero ou sincera, tá? Porque se eu não for, eu estou deixando a minha sombra lá, oprimida. E não é esse o objetivo. O objetivo é que nós façamos esse acolhimento das sombras, que nós tragamos ela para a gente, que a gente abrace a nossa sombra. Mas como que eu faço então? Tranquilo. Não precisamos perdoar correndo. Nós podemos começar tendo a consciência do porquê é necessário perdoar. Não sei se vocês se lembram lá, acho que na primeira aula que eu falei, aula não, primeiro encontro, né, que eu falei que não adianta a gente impor coisas pra gente, impor atitudes pra gente, sem que exista um motivo para que faça sentido pra gente. Lembram-se disso? Precisa ter um sentido, porque senão eu não me ajudo a realizar aquilo que eu quero realizar em relação ao meu autoconhecimento. Eu não consigo fazer. Então, o meu objetivo hoje é perdoar, sei lá, tal pessoa. Coisas simples da vida, nada de difícil, coisas simples. Coisas que estão no nosso dia a dia. E cada um de nós, provavelmente, não vou dizer todos porque eu não vou generalizar, mas sempre tem alguém que pisou lá no nosso calo. Não é? Cada um de nós. E às vezes a gente acha que, mas eu não ligo. Tá, calma lá. Será que não liga mesmo? Às vezes está lá no inconsciente, fazendo estrago. E a gente nem sabe. E esse estrago vai se refletir nas minhas ações e atitudes, aqui no externo, no meu dia a dia, com as pessoas. Isso vai impactar na minha vida. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é realmente reconhecer que existe uma sombra, né, que existe uma dificuldade em relação a isso e que nós temos um forte motivo para realizar esse trabalho, essa caminhada em direção ao perdão real e não ao perdão ideal, né? Então nós seremos seres reais, o eu real que vai perdoar de verdade quando estiver preparado. Mas para estar preparado é preciso percorrer um caminho. E é esse caminho que a gente vai possibilitar para a gente mesmo, né? De diversas formas. Então, existem algumas terapias, até xamanismo, que eu acho super legal, adoro o xamanismo, que fazem com que a gente olhe para dentro da gente e a gente busque dentro da gente as nossas partes separadas, né? Partes nossas da nossa alma, resgate de alma. Então eu vou lá e vou
resgatar alguma parte da minha alma. Às vezes, alguma parte da minha alma ficou presa numa outra pessoa que eu não perdoo, que me magoou demais. Um pedaço da minha alma está lá. Então, eu preciso resgatar esse pedaço de alma meu que foi para lá. De que forma? Não está com a outra pessoa? Isso é um exercício que eu uma vez fiz num curso de xamanismo, que eu achei super interessante e eu nunca mais esqueci, tá? Nós fizemos esse exercício e eu encontrei, me veio uma pessoa e eu até chorei, porque a gente tem como chorar, não tem como não chorar, né? A gente se emociona mesmo. E eu ali, naquele momento, eu fiz as pazes com aquela pessoa. Eu peguei a minha alma, o meu pedaço de alma de volta e ela se foi. E eu não tenho nada. Realmente resolveu, tá? Então, isso foi uma terapia, né? Existem muitas coisas que a gente pode fazer, como uma terapia, por exemplo, como uma meditação. Então, eu vou lançar mão de coisas, de ferramentas que possam me ajudar nesse trabalho de preparar esse meu perdão e ir levando minha vida. A segunda coisa muito importante que a gente pode fazer é não desejar o mal. Isso é fundamental, porque já chega aquela emoção que está dentro da gente, né? A ponto da gente ter que perdoar alguém. Uma mágoa, uma tristeza, enfim, seja lá o que for, tá? Aí a gente ainda vai desejar o mal? Quer dizer, vamos nos envenenar mais ainda. Então, desejar o mal é ruim em todos os aspectos, tá? Porque muitas vezes aquela pessoa que a gente não perdoa, dando o exemplo do perdão a alguma pessoa, tá? Muitas vezes ela já está muito melhor que a gente. Essa pessoa fez muito mal, mas ela já fez uma revisão dos seus atos, já mudou a sua energia, já está caminhando para ajudar as pessoas, para ser uma pessoa melhor. E às vezes nós, inclusive, nem aceitamos o pedido de perdão da pessoa. Ela seguiu em frente e a gente ficou ali. E dessa forma, existem muitas consciências, né, que estão aí no plano astral, com revolta, com raiva, né, com sentimentos de mágoa que não perdoam, enquanto as pessoas que causaram já se revisaram, já melhoraram e já estão longe. Então, sintonizar com essas pessoas já ficou muito difícil. Muitas vezes, o meu algoz já melhorou tanto que a minha raiva não chega mais nele. Não chega. Por quê? Porque já mudou de sintonia. A pessoa já está em outra situação. E aí o que eu arranjo? Consciências do mesmo teor daquilo que eu emito de energia. E isso acontece todos os dias, no nosso dia a dia. Então, nós precisamos pensar em tudo isso realmente, para que a gente não fique enredado nessas energias, nesses cordões energéticos que podem nos prender a outras pessoas, a outras consciências, tá? E realmente sabotar o nosso crescimento, tá bom? Então, tomar sempre esse cuidado aqui, né? E muito menos se permitir continuar com atitudes que impeçam o seu progresso. Então, uma coisa está ligada à outra, né? Se eu estou resolvendo ser sincero comigo mesmo, e se eu já estou encontrando os motivos que fazem com que eu siga num caminho melhor, porque eu vejo sentido nisso, então como eu vou continuar com atitudes antigas? Como eu não vou abrir mão desses sentimentos e dessas emoções, companhias de pessoas que têm essa sintonia, enfim, e atitudes, né? Enfim, tudo isso que faz com que eu continue naquele outro nível vibratório, naquela outra sintonia, tá? Então, isso só quem pode fazer somos nós. Ninguém pode fazer por nós. Só nós podemos
promover esses benefícios para nós mesmos. Ninguém mais pode, tá bom? Alguém gostaria de comentar alguma coisa aqui hoje? Agora? Gostariam? Não? Ninguém? Bom, então vamos lá. Continuando então. Como ter sucesso quando o inimigo está dentro de nós, boicotando o nosso progresso? O inimigo, ele sempre estará dentro de nós, em primeiro lugar. O que existe e que é muito comum, né, principalmente nos meios espiritualistas, é dizer assim: aconteceu alguma coisa, foi ataque. Foi ataque espiritual. Meus inimigos. Aí, esse tipo de comentário merece muitas reflexões, e reflexões bem racionais mesmo. Existem momentos, principalmente dentro da espiritualidade, que a gente precisa ser racional. Não dá para ficar com essa história de eu tenho inimigos, eu fui atacado. Nossa, existem espíritos, né? Consciências aí super experimentadas que estão vindo me atacar, me colocar aparelhos. Aí você pergunta, nossa, mas o que você realiza? Quais são os seus atos? O que você faz no seu dia a dia? Né? Para ter essa gama de espíritos tão adiantados e, né, experimentados, que tem esse intelecto, né, que vai lá e quase mata você, né? Por que será, né, que espíritos, né, que devem ter tanto o que fazer, vão perder tempo com alguém que não faz nada, né? Que não tem como é que eu posso dizer? Tem algum problema de internet aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Bem? Estão? Pessoal? Pessoal? Tá travando um pouco, eu não sei. Travando, Tá travando um pouco, não sei se é a minha travando? internet. Sabe por quê? Deixa eu até virar um pouco aqui, porque a minha internet hoje ela andou muito ruim. E eu espero que vocês estejam conseguindo ouvir, tá? Então eu vou continuar. Se vocês tiverem muita dificuldade de ouvir, aí vocês me avisam, tá bom? Tá. Bom, então o que eu estava falando é que existem pessoas que fazem muita coisa. Então, por exemplo, são pessoas que levam informação, né? Informação de autoconhecimento. Não estou falando de mim, tá? Eu estou falando de pessoas que têm, assim, uma plateia de 100 pessoas, por uma internet, por exemplo, sei lá, 100.000 pessoas, já vi isso, tá? Tem muita gente que segue aquele padrão dessa pessoa que está ali falando, levando informação, né? Existem outras pessoas que também fazem coisas grandiosas, que mudam a vida das pessoas, tá? Então são pessoas que realmente podem ser alvo de ataque, né? Até uma pessoa que é palestrante, tá? Ela vai em vários lugares dar sua palestra e cada lugar que ela vai, ela leva um novo alento para muitas pessoas que estão ali ouvindo, né? Pessoas que fazem palestras online, por exemplo, que são vistas por muitas pessoas, que mudam a vida das pessoas com as suas palavras, né? Com a sua influência com as palavras. Então, essas são pessoas, geralmente, que são alvo de ataque, tá? Mas nem tudo é espírito. Nem tudo que acontece na nossa vida foi causado por espíritos. O inimigo,
está dentro de nós. Nós que temos uma vida mais simples, mais focada nos nossos acontecimentos, mais focados no nosso trabalho, sabe? Com a nossa família. Nós que não temos essa abrangência tão grande, tá? Primeiramente, nós somos atacados por nós mesmos. Inclusive se estuda, né, no espiritismo, que a primeira forma de obsessão é a autoobsessão. É aquilo que a pessoa acha dela, como ela se sente. E aí começa aquele jogo interno que ela não aceita, que ela tem que esconder. Aí começa essa energia que ela vai produzindo de forma constante, porque ela está sempre com ela mesma. Não tem como fugir, a gente não tem como fugir da gente mesmo. A pessoa que sempre estará com a gente somos nós mesmos. Então, se eu tenho uma autoobsessão, percebam que nós não paramos com essa autoobsessão se a gente não acordar. E se a gente ficar tercializando, aí que a gente não para mesmo. Aí que a gente não muda as nossas atitudes, né? Porque a gente está sempre ali tercializando, achando que é o espírito, achando que é o colega ali do trabalho. A gente sempre está culpando alguém, mas a gente nunca encontra a nossa própria responsabilidade, né? Aquilo que está dentro de nós e que nós estamos produzindo. A partir disso, dessa autoobsessão, é que começamos a atrair aquelas consciências que têm a mesma vibração que a gente. E muitas vezes a gente abre portas para antigos inimigos, até de outras vidas. A gente abre portas para esses inimigos. E aí que eles entram. Mas eles entram por quê? Porque nós abrimos as portas. Porque a gente não se conhece. A gente não entra dentro da gente mesmo. A gente não aceita aquilo que faz parte da gente, né? Nós temos que aceitar que a gente tem raiva, que a gente não aceita várias coisas, né? Tô falando de um modo geral. Cada pessoa é com o seu. Mas são todas questões que fazem parte, né, do ser humano, da humanidade. Por isso que a gente está aqui aprendendo, né, nesse mundo. Nós estamos aqui no Brasil, aprendendo com essas pessoas, com esse tipo de governo, com essa situação que a gente vive aqui dentro desse país, com as pessoas que estão à nossa volta, com a família que a gente tem. É por isso que a gente está aqui, tá? E não é para sermos especiais. Não é para a gente sair dessa vida com um troféu na mão. Não é para isso que a gente veio. A gente veio para viver, tirando pessoas, né, que vieram para o mundo para trazer aspectos e conhecimentos científicos, invenções que são fundamentais para a melhoria da humanidade, como a medicina. Fora pessoas que são especiais nesse sentido, tá? Nós que temos a nossa vida comum, a gente veio para viver e para aprender. Primeiro com nós mesmos, tá? Os nossos maiores professores estão dentro de nós mesmos. Não adianta ficar procurando fora. É dentro da gente que eles se encontram, tá? E todo esse conteúdo que está aí dentro da gente, no nosso inconsciente, é esse conteúdo que vai boicotando o nosso progresso. Enquanto a gente não descobre esse conteúdo um a um, a gente vai ficar ali marcando passo muitas vezes. Coisas parecidas vão acontecendo com a gente não entende por que acontece, principalmente se a gente é tão bom, né? Nós somos tão bons, somos tão do bem, somos tão legais. Então, por que acontece isso? Porque sempre acontece isso ou aquilo, né? As respostas estão dentro da gente. Tá lá. Basta que a gente comece a se procurar e fazer as pazes com a gente mesmo, né? E com vários aspectos que estão dentro de nós, tá? Agora aqui ele vai entrando em um aspecto
que envolve, tá, as pessoas com quem a gente convive. Então, nós falamos do nosso inimigo interior, agora ele vai falar dos nossos inimigos externos, né? Então, seja melhor do que o seu adversário ou o seu inimigo. Ah, mas eu não tenho inimigo, a gente não sabe. A gente não sabe quem está contra o que a gente está fazendo, quem que não está aceitando tão bem assim o nosso progresso, as coisas que a gente conquista, quem está com inveja. Nós estarmos com inveja, nós não aceitarmos o crescimento do outro, isso faz parte do quê? Do nosso inimigo interior, daquele que a gente precisa cuidar, nosso interior. Agora, pessoas que nos veem dessa forma e que não aceitam e não querem que a gente cresça, né? Por diversos motivos, temos sim, todos nós temos, tá? E ele fala de como realmente encarar essas pessoas que muitas vezes buscam atrapalhar o nosso crescimento, tá? E como muitas vezes essas pessoas agem em relação a nós, a nossa vida, o que a gente faz, tá? Quando as pessoas sentem inveja, né, elas vão fazer coisas, tá? Se elas não fizerem ali materialmente falando, elas vão fazer energeticamente falando, tá? E se a gente tem isso também dentro da gente, se a gente também não aceita o sucesso do outro, a gente se sintoniza com essas pessoas, né? Se a gente vai entregar, devolver tudo na mesma moeda, nós estamos nos sintonizando com essas pessoas. Estamos sendo iguais a elas. E se a gente está sendo igual a ela, estamos nos sintonizando energeticamente e nos ligando a elas. Tá? Esse é um grande motivo para a gente fazer o que ele fala. Então, eu estou ligando aqui o que ele falou ao conhecimento da bioenergia, tá? Seja melhor do que o seu adversário ou o seu inimigo. Não vá ser igual a ele. Aí ele vai continuando. Por melhor que tentemos ser, sempre teremos antagonistas externos, pessoas que tentarão nos boicotar por diversos motivos. Então, por mais legais que a gente seja, né? Eu mesma já disse aqui, comentei com vocês, não sei se todos aqui ouviram, que existem algumas pessoas, não foi uma só, foi mais de uma pessoa já, no meu caminhar aí, que vinha, chegava perto de mim e falava: nossa, mas, poxa, eu sempre te via você fazendo as coisas, via isso, via aquilo, nossa, não ia com a sua cara. Não, nossa, não gostava de você. Pensava isso, aquilo de você. Mas agora eu tô te conhecendo. Nossa, como não tem nada a ver o que eu pensava? Totalmente diferente. Então, olha isso. Nós estamos enredados numa malha energética que envolve o que tem dentro das pessoas, das sombras delas, misturada com as nossas sombras, com aquilo que a gente quer, que a gente não consegue atingir, porque a gente quer aquilo que é o ideal, mas que não é o real ainda para a gente. Né? Estamos enredados energeticamente em tudo isso. Por isso, muitas vezes, a gente não consegue se desvencilhar de tudo isso. E a gente não consegue, muitas vezes, achar um caminho. Não encontramos esse caminho. Ficamos, às vezes, inseguros, com medo, não sabemos o que vai ser, né? Muitas vezes porque nós ficamos nessa mistura energética que todos nós que estamos vivos estamos envolvidos, né? Existem energias de todas as pessoas pensantes próximas a nós aqui, ó, que estão nos atingindo. Existem energias que eu atraio para mim, porque eu tenho sintonia com elas, e existem energias que passam aqui, chegam aqui, mas nem fazem um ventinho.
Não mexe com a minha estrutura. É como se minha estrutura energética nem reconhecesse. Passa longe. Por quê? Porque eu não tenho sintonia com essas energias. O problema é que quando a gente baixa o nosso padrão vibratório, automaticamente essas energias que estavam pairando e que a gente não tinha contato com elas, a gente não absorvia, a gente passa então a absorver. E essas energias externas, elas vão engrossar, vão potencializar aquilo que a gente já tem, o que já faz parte de nós. Então, mesmo que existam os antagonistas externos, tá? Nós temos que ser melhor do que eles nas atitudes. Esse é um ótimo motivo. Não porque a gente é bonzinho, não porque a gente é tão legal, né? Aquele eu ideal. Nossa, eu sou incrível, estou muito elevado, né? Não. Só que não é assim que funciona, né? Quem tá aqui é porque ainda está em fase de aprendizado. Não tem ninguém aqui hoje que seja o bam, né? Que seja tão elevado assim e que não vai sucumbir às energias que a pessoa não trabalha dentro de si mesma e que ela vai atrair devido ao que ela tem dentro dela. Então, uma das melhores coisas, motivos que a gente tem é justamente, pelo menos, diminuir a atração daquilo que a gente não quer, né? Ao invés de devolver lá com o mal, realmente a gente encontrou um motivo para não fazer isso. Então a gente faz com gosto. Agora você vai fazer porque você é bonzinho, você não vai fazer. Porque lá no fundo, você quer pegar e, né, torcer o pescocinho. Mas na verdade, você precisa encontrar um motivo para não torcer o pescocinho, né? Um motivo que seja significativo, tá? E esses são exemplos. Cada um vai descobrir a sua verdade, a sua realidade, né? Os seus motivos que fazem sentido. O estudo da bioenergia, ele é muito versátil, tá? Ele não tende para nenhuma filosofia específica, nem para nenhuma religião específica. É só energia, é só sintonia, nível vibratório, né? Algo que é como se fosse 2 mais 2, que são 4. Não tem o que errar. Então, quando a gente começa a ver com olhos da bioenergia, a gente começa realmente a tratar as nossas sombras de forma inteligente. E é isso que eu tenho notado na minha vida. E mesmo assim é difícil, não é fácil. Muitas vezes a gente sucumbe àquilo que a gente ainda quer sentir. Muitas vezes a gente ainda quer ter raiva do fulano. A gente ainda quer aquilo, né? Muitas vezes a gente ainda quer estar magoado com tal pessoa, que é o que mais acontece, né? O relacionamento de pessoas nos envolvendo e nos arrastando para situações difíceis na nossa vida, menos felizes. Mas muitas vezes a gente ainda quer isso. Os motivos ainda não são suficientes. Então a gente precisa insistir no nosso autoconhecimento, no nosso trabalho, continuar, não desistir. Não desistir. Nós não podemos desistir de nós mesmos, desistir da nossa felicidade por conta de algo que é o nosso ego que está querendo, na verdade. Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara aqui no que eu quero passar, né? Gostaria, inclusive, que alguém pudesse me falar me dar um retorno, me falar alguma coisa, para eu saber se eu estou sendo clara.
Mas não vamos falar todos juntos, gente, calma. Um por vez. Tá cortando um pouco ainda, Tá. mas assim, o que você mencionou, muitas das vezes eu me sinto assim, às vezes você sabendo algo que não te faz bem naquele momento, mas por algum motivo você não consegue soltar, você às vezes se sabota e mesmo tendo consciência, é engraçado, né? Porque mesmo Sim. tendo consciência, mas alguma coisa te prende e você não consegue soltar. E aí é um momento que a gente tem que se questionar por que, né, que aquilo, mesmo eu vendo que não tá me fazendo tão bem, eu insisto, enfim. É isso mesmo, Patrícia. E eu compartilho disso. Tem alguns aspectos em mim que eu também tenho dificuldade, bastante mesmo. E eu percebo que são, às vezes, sentimentos que querem estar aqui. E aí, muitas vezes, como eu consigo sair disso de uma forma bem interessante, sabe? De forma efetiva mesmo, né? Quando eu converso comigo mesma. Então, muitas vezes acontece isso, de eu conversar comigo mesma, como se eu fosse amiga de mim mesma, e eu sou, né? Sou minha melhor amiga. E conversar o que tudo isso faz para mim, encontrar motivos, mas por que que não é legal continuar com isso? Mas o que isso vai me trazer? Então, esse tipo de estratégia, tá? Pode ajudar muito, né? Sempre aliado à realidade bioenergética, tá? Porque a bioenergia não tem como você não entender isso. Não é religião, não é ser bom, ser mal, porque energia não tem bom nem ruim. A energia é energia. Então não adianta se na minha vida eu fiz coisas tão legais, eu fiz coisas legais, né? Hoje eu olho para mim, puxa, mas você fez coisas bem legais, né? Mas não adianta. Se eu estiver sintonizada numa energia densa, numa energia que é de baixa vibração, o que eu vou ter é a atração desse mesmo tipo de energia. E isso vai fortalecer aquilo dentro de mim. E aos poucos vai me envenenando cada vez mais. Eu vou me sentir mal. E eu percebo hoje, não sei vocês, mas eu percebo quando eu estou pensando coisas muito densas, eu começo a perceber em mim o mal chegando, sabe? O mal no meu corpo físico se, se revelando no meu corpo físico. Sim. E isso é muito interessante acontecer, porque quando a gente começa a se ligar bastante nas energias, né, principalmente se a gente faz trabalhos bioenergéticos, aí é um aliado enorme, tá? Para a gente fazer aqueles exercícios bioenergéticos, os simples, os básicos. Porque você fica mais sensível e você percebe o que está acontecendo à sua volta. Aí você não aguenta aquilo. E você percebe que você precisa tomar uma atitude e mudar aquilo na sua vida. Você quer a liberdade. Esses sentimentos, essas emoções, elas nos prendem, elas nos deixam prisioneiros. E aí a gente começa a sentir, quem gosta de liberdade não aguenta ficar preso. E são emoções que nos prendem. Por quê? Porque elas são energias que vão nos envolvendo. E é como se fosse um emaranhado energético que vai trazendo pessoas iguais para a nossa vida, pessoas que são assim também, né? E não adianta querer mudar o outro. A gente quer mudar o outro, mas a gente tem que se mudar. A gente tem que mudar a gente mesmo. O outro vai ter o tempo dele de mudar. Quando o outro não muda, né? Não segue esse padrão, oh, tô sentindo bem com essa nova energia, vamos lá. O que vai acontecer? Automaticamente esse outro ser vai se afastando. E energeticamente a gente sente ele mais distante, até que ele não faz mais parte da nossa vida.
É o ciclo de amizades. Eles podem mudar muitas vezes na nossa vida. Muitas pessoas fazem parte da nossa vida em determinado tempo. De repente, elas começam a ir embora, começam a se afastar. Outras pessoas chegam na nossa vida, pessoas diferentes. Aí a gente tem que observar, inclusive, que pessoas estão à nossa volta. Como são essas pessoas? Como elas agem? Pelo menos que a gente consiga ver. Como a gente se sente perto delas. E se existem pessoas esquisitas e difíceis no nosso caminho, o que elas estão fazendo ali? O que elas têm para nos ensinar? Como a gente vai sair dessa linha, dessa sintonia, dessas pessoas que são esquisitas, né? Desses nossos antagonistas. Os antagonistas, eles são atraídos a nós por algo que tem dentro da gente mesmo. Não adianta a gente ficar culpando os outros. Nós somos responsáveis por tudo o que acontece na nossa vida. Não é culpa dos outros. Ninguém tem culpa, na verdade. Nem os outros. Sheila, Oi. eu queria comentar sobre uma frase que eu li. Para mim é difícil aceitar essa frase quando você fala que eu vejo no outro o que eu tenho que melhorar em mim. Isso para mim é muito difícil, porque tem algumas coisas que falam, mas como assim? E tem algumas situações que me incomodam demais em outras pessoas. E eu paro para pensar e falo, não é possível que eu tenho que melhorar o quê? Aí eu fico tentando conversar, mas minha cabeça pira com essa frase. Isso, como que a gente consegue lidar com isso? Então, Tenho a até mesma comentei. dificuldade, Priscila. Oi? A mesma dificuldade dela. Eu também, essa frase eu não consigo encaixar. Mas eu também tenho a mesma dificuldade de vocês. Quem aqui não tem essa dificuldade, gente? Alguém aqui já passou dessa fase? Gente, eu até comentei sobre isso. Foi umas aulas atrás. Acho que você e a Neide não participaram. Não sei se os outros lembram, se quem estava, porque no fim eu acabo nem vendo direito quem tá, porque aparece só um quadradinho aqui e eu não consigo ver direito quem tá na reunião. Mas não é que a gente vê no outro aquilo que tem em nós. Não é bem essa história, tá? O que acontece ali no outro pode ser uma diversidade de coisas que tem a ver com a gente. Nós não sabemos o que a gente fez ou foi nas vidas passadas. Não sabemos o que aconteceu. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de falar por exemplos, porque eu acho que exemplos são coisas didáticas, né? Que a gente consegue ver uma situação melhor. Vamos supor que eu, na vida passada, fui uma judia. Sofri na mão de ditadores, né? Ditadores alemães lá. Sofri muito, tive a minha família devastada, tá? E hoje, quando eu vejo alguém ditador, né, uma pessoa que, vamos supor, um chefe ditador, um pai ditador ou uma mãe ditadora, seja lá o que for que tenha esse caráter, o que acontece? Aquilo me inflama, porque eu tenho o quê? É como se fosse um trauma, ou é um trauma mesmo. Um trauma que vem lá de uma vida passada. Pelo que eu sofri, hoje eu vejo e eu não aceito. Aquilo me emociona, me traz uma emoção muito forte. Me traz uma reação gigantesca. Essa reação é que nós precisamos analisar. Não significa que eu sou um ditador ou uma ditadora. Pode ter sido também. Eu posso ter sido uma ditadora que melhorou, que viu a desgraceira toda que foi feita através da minha mão. E aí, na espiritualidade, eu vi a desgraceira toda que eu fiz. Então, caiu a minha ficha. Então, quando eu vejo um ditador, aquilo me emociona, aquilo me vem na emoção, mas não é porque eu sou daquele jeito, é porque eu já não sou mais daquele jeito. Então, é como se aquilo eu não quero nem ver mais na minha frente. Tem também os aspectos que realmente eu aponto o dedo para o outro, mas na verdade eu estou me projetando no outro.
Então, olha quantos aspectos que a gente pode ter de uma mesma questão. Se eu me projeto no outro, eu tenho pessoas que eu conheço, da minha família, né, que é nítido. Depois que eu comecei a estudar sobre essas questões, assim, né, mais voltadas para esse lado do autoconhecimento, eu pude perceber claramente a autoprojeção. Então, aquela coisa de acusar o outro, mas a pessoa não se enxerga, ela é daquele jeitinho. E só quem está fora consegue ver, porque a pessoa não enxerga. Ela não se vê daquele jeito. Só quem está fora que está vendo. Então tem sim a autoprojeção. E isso acontece com muitos de nós. Pode acontecer comigo em muitos aspectos, com cada uma de vocês, cada um de vocês, em muitos aspectos, tá? Então, quando algo te emociona, qualquer coisa, seja ela qual for, procure que tem algo dentro de você que precisa ser investigado. Não sei, lance mão de alguma coisa, de alguma ferramenta, sabe, de alguma estratégia, para que você consiga ir trazendo à tona o que é isso. Por que você sente esse emocionalismo, essa coisa? Uma coisa é você ver uma situação, tudo bem, você está criticando a situação, tendo um olhar crítico na situação, racionalmente. Olha, mas, poxa, isso que está acontecendo não poderia ser assim. Tá vendo? Você não está se emocionando. Você não está ficando inflamado. Você não está saindo gritando por aí. Você está analisando. Tá? Isso se você está lá sozinho. Você está sozinho, você está analisando, ou você está com um grupo de amigos conversando. Não tem ninguém saindo na rua para fazer passeata, né? Para brigar por alguma coisa. Que aí já é outra questão. Vocês já devem estar imaginando, né? As pessoas saindo na rua, na passeata, estão xingando, estão fazendo, brigando por algo, então eles estão energeticamente todos inflamados. Aí já é outra questão. A energia contagia todos. Mas se você está numa situação normal e está analisando algo que aconteceu que realmente, puxa, isso não é ético. Isso não pode acontecer isso. Aí você está tranquilo e você está analisando. Agora, se você começa a se inflamar por dentro e briga por isso e não aceita e isso tem algo que precisa ser pesquisado sim. Entendeu? O que você acha agora? Entendi, sim. Essa parte que você falou de emoção é verdade mesmo, né? Tanto para o positivo quanto para o Sim, negativo, né? Quando você se emociona com algo. sim, E é a melhor explicação, assim, nesse sentido. é. Então, por exemplo, eu não aguento ver animais sofrendo. Então, isso é normal, né? A gente não consegue ver os animais sofrendo. Não tem como não sentir duramente isso dentro da gente. A gente que gosta de animais, né? Existem pessoas que não estão nem aí. Travou, gente? Travou? Tá travado? Tá? Continua travado? Tá Pronto. travando um pouco. Volta e depois tá Deixa eu oscilando. virar. Deixa eu virar a mesa de novo. Olha, eu vou ligar para Vivo amanhã, porque todo dia tô com problema na internet agora. E é uma internet boa, não sei por quê, viu? Estão me ouvindo melhor? Melhorou? Melhorou? Não, continua travando. Não? Eu acho que eu vou sair e vou entrar de novo. Será que ajuda? Se eu sair e entrar de novo? É, Melhor pode, tentar. Parece que pode ficar. Eu vou pausar aqui. Pausei a gravação. Deixa eu ver como é que eu saio agora. Parar de compartilhar. Para parar de compartilhar o negócio.
Agora parece que o sinal tá ótimo. Melhorou? Sim, Só porque eu parei. eu acho Ai, que olha, sim. vou te falar, viu? Então vamos de novo, vamos lá. Deus ajude. Então, vocês sabem que esse tipo de coisa pode acreditar que é interferência. Não é só sinal, não. Por que eu tô falando isso? Porque, queira ou não, isso para mim, para vocês, porque ao mesmo tempo que eu tô falando para vocês, eu tô revendo tudo na minha mente, tudo nos meus conceitos, eu tô revendo isso tudo na minha vida. E aí, o que acontece? Tem os nossos autossabotadores aqui internos. Tem as energias que a gente atrai, daqueles que não querem que a gente cresça. Que não são espíritos, ó, bam, 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 não é nada disso. Simplesmente consciências, muitas vezes, que não querem, tá? Até os nossos inimigos aí, materiais encarnados aí, a mente deles também nessas horas entram, impedindo. E aí você fica daquele jeito, ah, mas será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Começa. Aí vem, viu que a gente foi e fez, e começou. Porque ela chegou, a Andréia, só tem eu e você. Quer parar? Quer deixar para outro dia? Não, vai ser nós duas. A não ser que você se importe. Então a gente é teimosa, a gente teimou. Aí já entrou mais gente. E se a gente tivesse desistido? Então acontece, gente. Acontece mesmo. Na internet, de acontecer essa questão, porque é energia, né? Querendo ou não, é energia, tá? E tudo que tiver, assim, que existir para melhorar as pessoas, nós vamos ter interferência, sim, dessa energia que está agindo aqui no planeta, que é contra esse progresso, essa melhoria, tá? O Robson Pinheiro, ele traz muito disso, inclusive desse estudo de como a espiritualidade antagonista está trabalhando contra o progresso do planeta em geral. Ele, inclusive, vai até mais longe, né? Ele fez aí um pronunciamento, passou uma mensagem do Espírito Jamar. E ele avisou que nós temos que tomar cuidado com os meios eletrônicos, com a internet. Os ataques, aí no caso, não é porque nós somos bam, 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 nada disso. É para envolver todas as pessoas, para trazer esse sentimento de desespero, sabe? De medo, essa energia de que, puxa, tá um caos. Esse tipo de coisa está sendo muito passado pela internet, né? E uma série de outras coisas que ele falou em relação a hackers, por exemplo. Um monte de coisas que ele falou nesse sentido, sabe? Então, essas coisas acontecem mesmo. A gente está tentando fazer uma coisa, aí começa, acontece outra, e você fica, né? Por quê? Porque não querem mesmo que o ser humano comece a refletir sobre essas coisas, tá? E vocês vão sair por aí, vão passar a energia de vocês, né? Mudar alguma coisa no ambiente onde vocês vivem, com quem vocês conversam. E eles não querem, realmente. Eu nem sei se está gravando. Será? Acho que tá. Tá, Tá o símbolozinho porque aqui eu da tinha câmera. pausado. Eu tinha pausado. Nem sei como vai sair isso. Bom, depois eu passo para vocês o pronunciamento que ele fez, para vocês ouvirem, tá? Mas eu acho que faz todo sentido, viu? Ele diz que nós estamos em uma guerra espiritual. Então, é como na época da Terceira Guerra Mundial lá, também estavam numa guerra espiritual, né? E a espiritualidade estava tendo um grande trabalho lá no plano astral, né? E agora imaginem quantas pessoas morreram no planeta.
É como se fosse uma guerra mesmo, sabe? Então tá complicado, gente, a situação energética. Vocês aí em casa, assim como eu, devem ter reparado a energia que muitas vezes a gente sente esquisita mesmo. Vem uma energia mais pesada às vezes, sabe? Da gente mesmo, né? Eu não tô saindo praticamente nada, mas mesmo assim eu não fico ouvindo também, sabe? Essas notícias, eu não fico ouvindo. Eu evito de fazer isso. Mas mesmo assim a gente sente essa energia que é coletiva, tá? Por isso a gente precisa se cuidar mesmo. Quem fez o curso de Reiki, faça Reiki mesmo, se auto-aplique bastante, porque é bom. E essa egrégora é maravilhosa, tá? Pra gente se cuidar, tá bom? Pode ser que venha a vontade de não fazer. Aí que vocês vão lá e faz. Seja teimosa, seja do contra. Então, continuando aqui. Por melhor que tentemos ser, sempre teremos antagonistas externos, pessoas. Isso eu já falei, né? Então, não sei o que aconteceu aí. Não se permita ter dó de você mesmo. Isso aqui é muito importante. Se a gente ficar com dozinha da gente, a gente não vai conseguir progredir também, tá? E não é para se autoflagelar, né? Não é para se autoflagelar, mas também não é para ter dó da gente. Muitas vezes, se pessoas estão se incomodando tanto, é sinal de que você está fazendo diferente. Isso é muito bom. Então, o que ele quer dizer? Poxa, eu estou fazendo esse trabalho. Aí ficam falando mal. E aí eu começo. Poxa, mas eu faço tantas coisas boas. Por que que a espiritualidade não cuida disso? Por que, se eu sou uma pessoa quer só o bem e começo, estou tendo autopiedade. Essa autopiedade é o quê? Coisa minha. É a minha sombra. Sou eu que estou boicotando a minha força, porque ela vai tirar a minha força de seguir com o trabalho, apesar dos obstáculos. Então, os obstáculos podem ser trazidos por antagonistas, né? Pessoas que não querem que você faça, pessoas que podem, sei lá, falar mal do seu trabalho, por exemplo. E mesmo assim, você vai continuar. Não fica com dozinha de você ou esperando que a espiritualidade te salve, porque você é uma boa pessoa. A espiritualidade, na verdade, quer que você tenha força e que você consiga, que você sinta que as suas conquistas foram suas. Você não conquistou algo porque alguém te ajudou assim. Se não fosse essa ajuda, você não conseguiria. É lógico que a gente é ajudado, somos ajudados, mas nós estamos, através das nossas forças, atingindo os nossos objetivos, né? E principalmente se eu estou fazendo algo que é legal para as outras pessoas, a primeira pessoa que eu estou ajudando é a mim mesma. Então a gente não tem que se ver assim como alguém tão especial para os outros, né? Eu sou especial para mim. Para mim que eu sou especial. Eu tenho valor para mim, né? Eu sou uma pessoa boa para mim, para mim. Porque se eu sou uma pessoa boa para mim, eu sou uma pessoa boa para os outros. Não tem como eu ser boa para os outros se eu não sou boa comigo. É mentira isso. Não é real, né? Então, ele diz assim que se existe alguém se incomodando tanto, olha com esses outros olhos, né? É porque você está incomodando, então você está indo no caminho certo. Está incomodando? Então segue que tá aí. O caminho está certo. Não está fedendo nem cheirando? Começa a desconfiar aí. Mas se começa a ter inimigo, aí é porque você está indo bem no seu intento, tá? Nunca use as mesmas armas, entre aspas,
ou seja, chantagens, intimidações, manipulações do seu adversário, entre outras coisas, né? Seja sempre ético e decente. Na maioria das vezes é melhor ignorar e silenciar. Mostrar continuidade e o trabalho de qualidade é a melhor resposta. Então, o Robson ele conta de uma passagem da vida dele, onde os inimigos dele investiram de uma forma pesada, fizeram publicações, né, falaram mal dele, inclusive no jornal, e foi bem difícil para ele lidar com tudo aquilo. E o próprio Chico Xavier, com quem ele entrou em contato, né, ele esteve junto, orientou ele a silenciar e fazer um trabalho de qualidade. Não tem nada que responder. A resposta está no seu trabalho de qualidade. Então, a gente pode perceber nesse caso e se colocar nessa situação. Vamos nos colocar de alguma forma nessa situação, né? De alguém querendo nos prejudicar, sei lá em que situação da vida que seja. Mas o que a gente vai fazer? A gente deixa a pessoa, deixa ela. Continua o nosso trabalho, continua o nosso objetivo e silencia. E vai mostrando apenas a qualidade do seu trabalho, os seus frutos. Muitas pessoas que criticam as outras não produzem frutos. O que elas produziram? Nada, só críticas. Mas você que ficou quieto ali e foi continuando o seu trabalho, você produziu frutos. Então, quem está bem numa situação dessa? Aquele que está criticando ou aquele que está fazendo e produzindo algo, né? Esses dias até postei lá uma imagem no Facebook mostrando a fila da crítica, né? A fila daquele que quer dar opiniões pitaco, né? Na vida dos outros. Fica dando sugestões, mas não faz nada, né? E a fila daqueles que fazem. A fila dos que fazem realmente é bem menor, porque para criticar é muito mais fácil. Para dar sugestão e não fazer nada também é super cômodo, mas para pegar e fazer é difícil. Precisa ter força, precisa ter raça, precisa realmente aguentar aqueles que vêm contra e que vem mesmo, não adianta, vem encarnado, vem desencarnado, não adianta. Tá? Por quê? Porque você está saindo de uma situação porque você quer melhorar, você quer ir para outra situação, outra realidade energética. E tudo aquilo que está no seu passado insiste em te deixar ali, na zona de conforto. Então, por isso que nós precisamos ter essa força, né? E quando a gente faz isso que ele fala aqui, nós estamos abrindo mão, muitas vezes, do nosso orgulho, né? Daquele nosso instinto de revidar, de devolver, que nos deixa, lá vem minha alma, né? Então, o mundo ainda está cheio disso. Fazer isso que ele está falando é algo difícil, tá? Mas é desafiador e vai mudar a nossa energia. Mudar. É igual fazer ginástica de manhã, coisa que eu não consigo. Não tem jeito, né? Acordar cedo, fazer o milagre da manhã. Até postei lá no grupo Milagre da Manhã. Aquele é o meu eu ideal, tá, gente? Eu postei lá porque eu acho incrível, maravilhoso. E eu queria tanto fazer aquilo. Eu nunca desisto. Um dia eu vou conseguir, um dia eu vou, né? Então eu estou criando estratégias agora. Então eu vou começar a fazer um pouquinho cedo, mas não tão cedo assim, porque eles mandam acordar às 5 horas da manhã, né? Tá muito difícil para mim. Adoro dormir. Então, eu durmo. Não, mas que esse friozinho tá fazendo, né? Eu sou muito ocidental, gente. Apesar de eu amar o lado oriental. Mas nessa parte eu não sou. Eu sou muito ocidental. Mas eu acho que isso seria para mim algo tão positivo
ia mudar, eu sinto dentro de mim isso. Ia mudar a minha vida em todos os aspectos. De fazer aquela rotina do milagre da manhã, que eu postei lá, não sei quem viu, tá? Mas aquilo é algo que eu persigo assim, que está lá. Eu ainda vou chegar lá. E é difícil. Aí toda vez que você quer fazer, dentro de você começam a vir as justificativas. Porque não é legal fazer. Isso que eu falei para vocês também são justificativas. Eu sou muito ocidental. São Começa falando, justificativas. Né, Luiz? Você falou alguma coisa? começa falando que é fácil. Tá vendo? Ó, muito bem. Parabéns, Luiz. Você é adepto de acordar às 5? Eu não. O que é isso? É de comer? 5 da manhã? Jamais. Olha, mas eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa minha realidade material. É, a Mas gente enfim, costuma né? É falar assim que que é a é vida. fácil. Para a gente mudar dessa forma como ele diz, tá? Precisa ser muito forte interiormente. Mas realmente faz diferença na nossa vida. Eu não sei quem também aqui se lembra das lições lá do Sete Corpos, né? Não lembro. Os Sete Corpos é assim: tem lá o corpo astral, e nós estamos muito ligados ao corpo astral ainda. Nós estamos em nível astral. Por quê? Porque nós ainda somos muito ligados aos processos emocionais. Tanto que o nosso corpo astral, ele é também chamado de corpo das emoções. Então, nós estamos nesse nível. E qual é o chakra que a gente mais trabalha essas emoções? O chakra umbilical. É o chakra também que lida com as emoções. Então, olha o nível que nós estamos. Nós estamos em nível de chakra umbilical e de plano astral. O plano astral, que é o plano das emoções, é aquele plano que faz com que a gente vá de cabeça, sem pensar. É algo bem impulsivo mesmo, né? E aí a gente faz aquilo que nos atrai, que é a questão das emoções mesmo. Elas são sempre muito fortes, muito intensas, e elas ainda estão dominando o nosso corpo mental. Nosso corpo mental, ele não tem a força ainda de impor o seu objetivo principal. Então, muitas vezes, nós somos comandados pelas nossas emoções, pelo nosso corpo astral, né? E o que a gente está fazendo quando a gente se propõe a fazer algo, como, por exemplo, o milagre da manhã? Ou isso que o Robson está falando aqui. Nós estamos propondo ao nosso ser não agir através das nossas emoções, mas agir com o nosso corpo mental. É ele que está no comando. E aí o que acontece quando a gente parece que ficou fraco para fazer aquilo? Eu permiti que o meu corpo emocional tomasse a frente de novo. Porque eu ainda não mostrei ainda para ele como fazer com que ele vibre de outra forma. Ele está muito acostumado a vibrar daquela forma. Eu preciso acostumá-lo, criar novos hábitos. E para eu criar esses novos hábitos, eu vou ter que mudar a minha forma de pensar também. A minha forma de pensar precisa ser mais intensa nesse sentido. Ela que toma o corpo, ela que comanda. E aí a gente começa a ter o comando dos nossos pensamentos. A gente começa a dominar os nossos pensamentos e direcionar, controlar eles. Só dessa forma. E a gente fazendo esse trabalho de formiguinha mesmo, de mudar alguns aspectos que são muito difíceis para nós, né? Então, silenciar quando um inimigo nos ataca pode ser muito difícil, mas é um grande desafio para a gente de mudança interior. E depois que a gente venceu esse desafio, o prazer que vem não tem palavras. O prazer que a gente sente da conquista.
é a conquista do nosso espírito, né? Então, eu acho que isso é o que vale essa dificuldade, vale a pena mesmo, da gente lutar realmente para essa melhoria, sabendo que isso só tem a ver com a gente mesmo. Não tem a ver com nada, não tem a ver com mostrar algo para ninguém. O que adianta eu fazer o milagre da manhã? Eu vou mostrar isso para quem? Isso vai me promover no quê? Mas é algo que eu gostaria muito, então eu preciso encontrar forças de me colocar nesse caminho, já que eu quero tanto. Encontrar essa força e fazer. Eu só estou fazendo algo para mim mesma e não para o mundo. Não vou pegar um troféu, não vou fazer nada. Então, nós vamos conseguir fazer coisas que só tem a ver com a gente mesmo. Como, por exemplo, esse caso aqui. Ignorar. O outro tá te atacando? Ignore. Fez uma postagem no Facebook, jogando várias indiretas. Você sabe que é para você e muita gente sabe que é para você. Ignora. Passa reto. Não liga. Não vá lá na sua timeline e coloca uma postagem com indiretas também. Não faça isso. Esse é um exemplo, né? É bobinho, mas acontece todo dia. E muitas brigas acontecem nesse contexto. Nesse contexto quase pueril, né? Quase infantil mesmo. Então, nós precisamos usar armas, entre aspas, que são diferentes dos nossos inimigos. Nós precisamos ser éticos e decentes. Energeticamente, o que isso vai nos trazer? Uma energia que nos protege. Eu fiz um curso aliás, estou fazendo um curso de psicoterapia e nós tivemos um módulo de apometria. Aí, o nosso professor, ele fala que a gente pode sair vestido com a pirâmide, que isso vai nos proteger. Só que eu fico sempre questionando muito, né, dentro de mim. Tá, mas será que não é melhor eu começar a fazer realmente o meu autoconhecimento e começar a me vestir da minha própria energia, sem ter que me preocupar em sair e já vestir uma pirâmide energética aqui? Será que não é melhor, mais prático, eu me melhorar do que eu ficar me preocupando em montar essa pirâmide energética que eu preciso ficar alimentando energeticamente o tempo todo? E se eu sair com a minha energia legal? E se eu receber energias esquisitas e trabalhar isso que está me causando? Estar atento. Nós precisamos estar acordados o tempo todo. Todos os minutos da Priscila, nossa vida. Oi. Quem falou? eu fiquei imaginando, a Neide, Ah, Neide, fala. eu fiquei imaginando quando você falou esse negócio da pirâmide, né? Quantas pessoas não adoraram essa ideia justamente porque buscar essa proteção dentro da própria pessoa, dentro de nós mesmos, dá muito mais trabalho. Ela Exato. pode proteger tanto ou muito mais do que a pirâmide, mas não sei, talvez você e algumas outras poucas pessoas, se é que houve outras pessoas, pensaram dessa forma, né? Eu posso Sim, fazer isso de uma outra forma. Mas sim. eu acho que a maioria das pessoas adorou a pirâmide. Por quê? Porque o que eu vejo, sabe, Neide? Eu vejo em pessoas que fazem cursos mesmo, tá? E não estou criticando. Por isso que eu acho que as pessoas precisam acessar tudo que existe em matéria de autoconhecimento. Nós estamos estudando isso, que é algo aleatório, a gente escolheu isso, eu escolhi isso, né? Vocês concordaram, mas existe tanta coisa para ser vista na internet. Por que eu vou ver uma matéria que xinga o presidente? Para quê? Se eu posso acessar coisas maravilhosas que vão me ajudar a ter os meus insights. Para que eu vou fazer isso?
né? Então, tá, vou fazer pirâmide. Eu sei fazer uma pirâmide energética, ok. Mas eu vou usar dentro de um contexto que necessite isso. Então, dentro de um trabalho, dentro de algum tratamento que esteja sendo feito com pessoas, um grupo, então nós vamos criar, eu acho que precisa criar essas pirâmides para proteger o local. Com certeza, principalmente trabalho de apometria, são trabalhos geralmente muito pesados, tá? Muito pesados. E as pessoas que trabalham com apometria, se não fazem o trabalho do autoconhecimento, elas estão lascadas. Elas começam a ficar doentes. Infelizmente. E eu tenho várias pessoas que eu conheço que assim vêm me contar que não estão bem, estão passando mal, o outro tá não sei o quê. Eles começam a contar desarmonias que começam a ocorrer. Não é culpa da apometria. E não é culpa de ninguém. É falta de conhecimento das pessoas sobre si mesmas. E falta de conhecimento de alguém falar ou delas verem alguma coisa. Elas tocarem que existe tanta coisa para melhorar a si mesmo, sabe? Então, eu vejo as pessoas assim, né? A pessoa tá lá fazendo curso e ela não nem suspeita que, mas como assim? Gente, eu sou uma pessoa tão assim livre. Eu saio de casa, nossa, o professor falou que tinha que fazer uma pirâmide, né? Já saí, já fui fazer um monte de coisa, já fiz isso, já fiz aquilo. Nossa, esqueci da pirâmide. Tinha que fazer, né, para treinar. Quem disse que eu fazia? Então, assim, eu tô tão acostumada a cuidar da energia que para mim isso é natural. E se eu sinto alguma coisa esquisita, não adianta eu olhar para fora. Não, vou olhar para dentro. Para com esse negócio. Ai, estou me sentindo mal. Pronto, já estão me atacando. Para com esse negócio. Não estão te atacando. E se tiver também, não dá ibope. Por que você vai dar ibope? Olha para dentro. Ah, sou eu. Você já acaba com a graça logo. Porque se você sempre está cuidando da sua energia, vão vir os obsessores. Porque é claro que vão. Sempre vem. Só que você não dá ibope para eles. E aí vai fazer o quê? Olha sempre para você. Eles estão sempre tentando um jeito de fazer você ver, começar a ter medo, começar a dar esse valor, essa importância. E não que você desrespeite eles, não. Existem técnicas que nós aprendemos no curso de bioenergia, não sei se vocês se lembram, do Abhaya Chaitanya. Lembra-se do Abhaya Chaitanya? Não? Revisite a apostila. Ah, se eu não me engano, está no 3º módulo. Essa técnica, gente, tá ruim? Faz o Abhaya Chaitanya. O que é o Abhaya Chaitanya? Você vai fazer uma prática energética com esse mantra do Abhaya Chaitanya e você vai entrar em contato com essa egrégora, trazer a energia dessa egrégora e convidar todos aqueles que estão ali ao seu redor, se querem fazer mal, se é obsessor, seja lá o que for, convide para fazer parte deste trabalho de luz e traga para dentro dessa egrégora. Ou essa consciência vai ficar ali, vai se modificar, vai se encantar, ou ela vai embora, porque ela não aguenta. Então, gente, nós estamos fazendo o quê? Convidando eles. Agora, existem aí pessoas que fazem banimentos, né? Então, eles vão lá, eles fazem uma coisa para expulsar aquelas entidades. As entidades saem todas com raiva mesmo, saem bronqueadas. Eles saem bronqueados e ficam só esperando. A hora que você baixar a guarda, eles voltam com tudo. Então, a gente precisa, sabe, usar a inteligência para lidar com as nossas energias e com o que nos rodeia o tempo todo. E tomar realmente muito cuidado com a gente mesmo. Porque nós, gente, somos grandes autossabotadores.
nós nos enfiamos nas enrascadas energéticas o tempo todo. Essa é a real. Somos que nem criança, sabe? Criança que enfia o dedo ainda lá na tomada. Somos nós. Somos mesmo. Inocentes, sabe? Ingênuos até. Somos muito ingênuos. Ai de nós se não tivesse a espiritualidade, o mentor que já deve estar, né? Coitado, cansado de lidar com a gente, porque, né? Não deve ser fácil ser mentor, sabe? E não vamos pensar que somos tão especiais, que temos super mentores à nossa volta, né? Essas coisas são coisas do ego, na verdade. Não importa que mentor está lá. O que importa? Não é verdade? O que importa saber o nome do mentor? Ai, porque ele é mentor, não sei do quê. O que adianta? Eu acho que esses são presentes que a espiritualidade vai nos dar quando for um momento que é importante pra gente, sabe? Não importa saber quem é que está com a gente, importa saber que tem alguém, que ele está com a gente, esse mentor ou mentora. Desde que a gente nasceu, a gente tem um mentor ou uma mentora. E que eles estão, coitados, né? Aguentando a gente até agora aí. E vão até o fim com a gente. Provavelmente a gente leva uns puxão de orelha deles quando a gente vai dormir. Volta, aí a gente tem novas ideias, não é? Então nós não estamos sozinhos. Mas a responsabilidade de cuidar das nossas energias é nossa, não é de ninguém. Não é do mentor. É nossa, né? Vamos ver o que mais lhe diz. Olha aqui. Somos médiums de emoções, de pensamentos, de consciências. Muitas vezes nossos adversários estão sendo utilizados contra nós. Então, nós somos médiums o tempo todo. Se eu não cuido das minhas energias, eu abro portas. E aí eu começo a ser médium de alguma coisa. Opa! E agora para voltar, hein? Deixa eu ver aqui. Isso. Eu começo a ser médium de alguma coisa, ou de uma emoção, ou de pensamentos, ou de consciências. Muitas vezes a gente não está pensando por nós mesmos, estamos totalmente influenciados por outros pensamentos que nós permitimos, porque se eu não tenho uma conduta forte, se eu não tenho uma conduta segura, consistente, eu aceito pensamentos. Naturalmente, eles vão vindo. Daqui a pouco eu tô falando coisas que, na verdade, eu não diria se tivesse prestado mais atenção. Não diria. Então, consciências, né? Espíritos que vêm e me usam para falar coisas que não são legais, para passar para o mundo coisas que não são produtivas, né? Coisas que são destrutivas para quem for ler, que pode prejudicar uma pessoa, eu nem imagino, e eu já prejudiquei, sei lá, mais de uma pessoa com palavras escritas, com um e-mail que eu mando, uma mensagem de WhatsApp mal pensada, né? Eu prejudico uma pessoa lá do outro lado, eu faço ela se sentir mal. Se eu tô aí no trabalho, né? Trabalho com gente e eu sou uma pessoa, um superior de alguém. Se eu sou uma pessoa que não cuida das energias e não sei lidar com as pessoas, eu posso destruir aquela pessoa que eu vou dar o feedback. Posso acabar com ela. Posso destruir com a autoestima de uma pessoa. Lógico, não é culpa minha só. Mas eu fui lá e eu potencializei algo. Eu também tenho ali a responsabilidade do que eu fiz. A pessoa tem a responsabilidade dela, porque ela tinha a porta aberta para deixar entrar. Mas eu também tenho a minha responsabilidade. Então não existe vítima, mas existe o infrator. Essa é uma frase que eu adoro.
Não existe vítima, mas existe o infrator. Porque todo mundo gosta muito de falar que não existe vítimas. Ótimo, não existe vítimas, eu concordo plenamente. Mas que tem gente que está aí servindo, né, de massa de manobra, fazendo coisas e prejudicando pessoas sem ao menos imaginar. Tem muita gente, tá? E que horas são, gente? Tô aqui, né? 9h30. Olha, quase acabando já, hein, gente? Por isso devemos usar estratégias éticas como resposta àqueles que querem nos derrubar, tá? Então, disso que eu estou falando, vocês acham que faz sentido em relação às bioenergias, a esse parâmetro que a gente está fazendo, com essas informações que ele trouxe? O que vocês acham? Que só ouvindo isso, vamos pensar que uma pessoa leiga ouve isso. Será que ela vai ter o mesmo entendimento mais aprofundado se não tiver os conhecimentos bioenergéticos? O que vocês acham? Sinceramente, gente. Se ela não tiver os conhecimentos bioenergéticos, Isso. Para entender a fundo por que ele está dizendo essas coisas. Se a gente só estiver ouvindo, tudo bem, vai fazer bem. Mas será que a pessoa vai encontrar dentro dela, de uma forma rápida, como a gente consegue encontrar quando a gente conhece por que isso é legal? Por que esses de caminhos jeito nenhum. são interessantes? Então, gente, eu acho que nós somos até privilegiados por ter esses conhecimentos, sabe? Porque a gente consegue hoje ler um livro desse, como a gente leu do início, né, o Efeito Sombra, a gente consegue ler um livro desses sem ter estudado psicologia, nada disso, e a gente consegue entender os processos, entender o que isso Sim. causa dentro da gente. E a gente nem estudou psicologia. Não precisa assim ter conhecimentos muito, intelectuais para que você consiga mudar a você, porque o objetivo não é mudar as pessoas. O objetivo é mudar a gente, a nós mesmos, né? E aqui o que a gente está fazendo nada mais é do que uma reflexão sobre essas questões, que são corriqueiras. Tá cheio de gente aí Priscila, comigo, com gente que quer limpar. Alguém quer falar alguma coisa? oi, Segue. Neide. Fala, Neide. Priscila, na verdade, assim, quando você falou que nós iríamos ter uma aula, um encontro sobre essa segunda aula do Robson, eu fui procurar ver, porque eu não tinha visto ainda. E eu achei, assim, muito legal. Falei, nossa, vai ter assunto, vai ser bem bacana. Mas mesmo eu que fiz o curso, em nenhum momento eu fiz essa associação que você está fazendo, daquilo que ele falou com as bioenergias. Então, eu estou achando fantástico. Então, Mesmo tendo fazendo o curso, eu nem pensei em bio. Eu vi pelo aspecto espiritual, tal, mas nesse aspecto das energias, eu não tinha pensado. Então, estou sabe o achando que é? ótimo. O que acontece é o seguinte, quando eu falo assim que a minha religião não é espírita, eu não estou desfazendo do espiritismo. Eu não estou desfazendo do espiritismo. Eu adoro, gente, o hinduísmo. Se fosse para eu escolher uma religião, eu ia escolher o hinduísmo. Eu amo mesmo, de paixão. Mas eu não me prendo ao hinduísmo. Eu não me prendo ao espiritismo e estou dentro do centro espírita. Eu amo estar lá. Eu adoro os espíritas, adoro o espiritismo. Não todos os espíritas, né? Porque tem uns espíritos, né, que a gente tem que se trabalhar. A gente tem que se trabalhar, né? Aquela questão. Quando a gente começa a abrir muito o leque, fica meio difícil ficar assim, sabe? Com a tapa no olho. Então, assim, é um exercício para mim também conhecer a diferença que existe das pessoas que estão ao meu redor, conviver bem com elas, não julgar, não criticar, nada disso. Cada um tem o seu tempo. E ninguém é melhor por causa disso. É tudo uma questão de escolhas. São escolhas.
Então, para mim, eu vivo a bioenergia. Para a gente conseguir ter isso dentro, enraizado dentro da gente, a gente tem que viver isso, como se fosse o nosso templo. Hoje, o meu templo sagrado é aqui dentro. Então, às vezes, eu sinto falta. Puxa, hoje eu não consegui fazer nada, né? Às vezes eu começo a ficar até depressiva, porque, como eu já disse, eu sou uma pessoa que tem sono. Eu tenho sono assim que eu quero. Chegou umas 10 horas, gente. Mas vem um negócio, eu tenho que dormir. Eu acho que eles devem ter alguma coisa lá, um trabalho, porque é um sono assim. E aí eu não fiz Interruptor. nenhum exercício bioenergético, eu não fiz nada, né? E aí eu, nossa, de novo. Mas não, eu não vou fazer desse jeito. Eu vou dormir, vou dormir. Não é todo dia que eu consigo. E eu sinto falta. Por quê? Porque ele faz parte do meu ser. É a hora que eu me conecto. O meu templo sagrado é esse. Então tudo tá aqui, ó. Tá tudo aqui, não tá fora de mim. Eu não vou no centro, não tá me fazendo falta, gente. Porque eu tô em casa. Porque o meu templo tá aqui. E não tô desfazendo. Né? Eu quero deixar bem claro isso. Né? Então, a bioenergia, ela me traz muitas explicações de tudo. Se eu ler alguma coisa, eu vou ver a bioenergia ali, naquilo que eu tô lendo. E eu trago para minha vida, porque energia tá aqui, ó, ela não depende de nada. Por isso que a gente consegue interiorizar algumas coisas, perceber que, por exemplo, milagre da manhã, eu sei porque eu não estou conseguindo fazer. Autossabotagem minha. Eu estou na zona de conforto, eu tendo tudo, gente. Eu sei tudo o que está acontecendo comigo. E eu sei que existe um preço a ser pago. E esse preço me deixa meio alarmada. Eu sei que eu preciso parar de ser, como minha filha disse. Você tem. Mãe, eu e você, ela é magra que nem um palito. Mas ela fala, mãe, nós somos gordas. Porque ela também gosta de dormir, ela gosta de comer, dormir, magra que nem um palito, linda. Só que eu não, né? Eu tenho que mudar, porque senão eu tô lascada, né? Em todos os sentidos. Então vocês percebem, eu, o Robson Pinheiro, o Wagner Borges, que é uma pessoa que também influenciou na minha vida de forma muito positiva, muito, né? Eu comecei minha vida lá espiritual junto, junto com o Centro Espírita. Então, eu não comecei só no Centro Espírita, eu comecei lá no Wagner Borges e no Centro. E lá eu aprendi coisas assim que eu levo para minha vida. Então, tudo que eu estou passando para vocês, muito é do que eu já aprendi nesses lugares. O Robson é outro também que é maravilhoso, assim, para mim, né? Em questão do que ele traz, muito controverso, infelizmente para principalmente os espíritas, né? Muitos não aceitam ele, mas eu não ligo. Eu gosto de Robson Pinheiro, ponto. Tem algumas coisas que ele fala que, tá, deixa lá. Não concordo tanto, deixa. Mas eu não fico julgando ele. Por que eu vou julgar ele? Eu pego o que me importa, o que é bom para mim. O que não importa e que não é bom para mim, por enquanto, eu deixo lá no stand-by. O que eu não entendo hoje, chega amanhã, puxa, não é que faz sentido? Várias coisas foram assim para mim. Eu não sentia que aquilo era real, até que fez sentido. Então a gente não pode fechar a cabeça. Toda vez que a gente fecha a cabeça e a gente não permite que o novo entre, a gente fica cristalizado naquilo, né? Aí não vem, por exemplo, outras consciências para perto da gente, consciências diferentes. Se eu sou bitolada, só sou centro espírita, o que acontece? Hinduísmo, por exemplo, e toda aquela gama de espiritualidade magnífica, não chega perto de mim, porque eles me respeitam. E a minha energia também não vai atrair. Não tem energia para isso. Então, ó, energia de novo, não tem como não pôr energia em tudo que acontece, né? Por isso eu gosto muito desse curso de bioenergias, porque ele realmente é um divisor de águas na minha vida. Ele foi construído, esse curso, com o passar dos anos. Era uma coisinha de nada, ele foi crescendo,
foi aumentando, fui pegando daqui, pegando dali, foi indo. Eu já nem sei, gente. Eu ponho aquela bibliografia, mas tem muito mais coisas, veio de muito mais outros lugares, outras fontes, que eu nem lembro mais. E é assim que é a vida, né? É o aprendizado da nossa vida e a gente passa para as outras pessoas. E é o que vocês vão fazer também, de tudo que vocês têm aí de bagagem, né? Eu não costumo fechar meus olhos para nada, nada. Porque eu gosto de estudar tudo, né? Porque dessa forma eu abro o leque na minha consciência. E eu consigo abraçar mais consciências, né? Eu consigo entender mais as pessoas, quando eu consigo aceitar o outro com as diferenças dele, procurar o que ele tem de legal, o que ele tem para me dizer. Eu tenho uma amiga católica, nossa, a gente conversa, ela me pergunta coisas da espiritualidade, da minha forma, ela me conta coisas da forma dela, e aí eu vejo assim, eu fico super interessada dos sonhos que ela como católica tem, que é uma outra vivência, de uma outra consciência. E a gente consegue se relacionar com pessoas diferentes, sabe? Não é aquela coisa bitolada, né? E com tudo na vida, gente. Os conhecimentos, eles estão aí para serem estudados, todos eles. Eu gosto de estudar tudo, de magia, adoro. Adoro, gente. Por quê? Porque é uma outra coisa. Você vai ler um livro de magia, você sente uma outra energia. É diferente, sabe? Livros ligados ao Egito, por exemplo, é outra energia também. Você sente as energias, sabe? E isso é muito rico pra gente. A gente não pode abrir mão. E o que acontece? Estamos trabalhando as nossas energias. E é isso que faz com que a gente saia e se sinta protegido. Eu nem penso, eu saio na rua, eu não penso que eu tenho que me defender, me proteger. Ai, energeticamente, deixa eu me proteger, porque senão vão me atacar. Eu nem penso nisso, gente. Devo estar errada, vai ver. Não sei. Mas eu tô viva. Tô viva. Por enquanto. Tenho feito assim. Mas sei que, por exemplo, as técnicas, né, de proteção, elas podem servir a alguns propósitos, né? Como a gente ensina lá nos cursos de bioenergia. A se fechar, por exemplo, energeticamente, a fechar, a se abrir quando você vai num lugar que, puxa, que eu vou me abrir, né? Isso é tudo mental. A gente vai conquistar isso mentalmente e fica natural. Tem horas que você não pensa mais nisso, você simplesmente já se abre naturalmente, ou você já se fecha naturalmente. Tudo isso é natural, aquilo que a gente praticou no curso é natural na vida da gente, tá? Por isso que eu falo, olha, pessoal, não abandonem a apostila, pelo menos, né? Porque a apostila, ela tem tudo que foi passado. Não abandonem. Deem uma visitada de vez em quando. Leiam alguns livros que falem sobre aqueles assuntos. Algumas bibliografias que tem lá, que são bibliografias bem legais. Porque vocês vão se enriquecendo e isso vai fazer parte da vida, entendeu? Vai fazer parte do dia a dia, tá? E aí a gente consegue fazer essas coisas que parecem tão difíceis, né? É difícil para mim também. Estamos no mesmo barco, né? Deixa eu ver que horas são. Então, tem 7 minutos, tá? Eu vou ver só se dá para falar mais um aqui. Olha aqui. Lembremos da lei universal da causa e efeito. Ignore. Olha, outro motivo para a gente ignorar. Então, o grande pulo do gato é encontrar motivos que façam sentidos para que a gente tome certas atitudes na nossa vida, tá? Em relação a outras pessoas. Porque, queiramos ou não, o que mais impacta na vida da humanidade são os relacionamentos. Queira ou não. Se a gente for em qualquer sessão aí de desobsessão, né? Tá cheio de espírito que vem reclamando do fulano, do ciclano, do beltrano. É tudo assim.
não aceitou isso, quer se vingar, tá com raiva, rodeia. É desse jeito, tá? E se a gente for ver as pessoas, observem as pessoas à sua volta, observem como as pessoas ficam magoadas com outras pessoas, como os relacionamentos impactam na nossa vida. Então, a melhor forma da gente melhorar as nossas energias é parando de terciarizar. A pessoa fez aquilo porque ela é aquela pessoa. Ela é daquele jeito. Ela é daquele jeito. Se eu estar bem depender das pessoas à minha volta, eu estou lascada. Essa que é a verdade. Então, eu não gosto de depender de ninguém. Eu gosto de ser bem independente mesmo. E se eu ficar terciarizando os meus problemas, eu estou dando poder para outra pessoa. E só se existirem pessoas assim, assim, assim na minha vida, eu vou ser feliz. Do contrário, eu vou ser sempre infeliz, porque alguém sempre vai estar ali me causando algum problema. Não é? Então, essa é uma das coisas. Parar de terciarizar e olhar para nós. Sempre olhar para dentro de nós. A causa está aqui, né? O que levou a essa situação está aqui também. O que vai me libertar disso também está aqui. Tá? E aí, nos outros slides, a gente vai ver essas questões aí. Do que a gente também atrai, né? E algumas coisas que ele fala que são bem pertinentes, né? E que fazem parte do nosso inconsciente. E do inconsciente coletivo mesmo, tá? Das pessoas em geral aqui da humanidade, tá bom? Certas questões que realmente já fazem morada no nosso inconsciente e que a gente, sei lá, chegou a hora, né, da gente começar a olhar para algumas coisas de dentro, tá? Então eu acho que hoje a gente pode parar por aqui porque já faltam 4 minutos para as 10 e eu espero que tenha sido proveitoso, né, para cada um de vocês, para cada um de vocês. O Luiz está aí, né, Luiz? Não foi embora ainda, Luiz? Deixa eu ver. Tá aí, Luiz? Tá aí. Então, gente, foi muito bom estar com vocês, tá? Eu adoro estar com vocês. Toda vez que termina esse encontro, eu fico tão feliz. Me sinto bem feliz mesmo, sabe? Parece que foi uma coisa que eu fiz por mim, de novo, né? E que tenho companheiros aí pra gente junto fazer essa caminhada. Tá bom? Beijão para todos. Beijão, Boa obrigada, noite. Priscila. Obrigada. Obrigada. Beijão. E vamos ver se na quinta todos consigam estar, tá bom? Pra gente continuar essa jornada interior. Ok? Tá bem. Até quinta. Tchau, Até, até gente. quinta. Vamos em Beijo, frente. tchau. Beijo. Boa noite, pessoal. Noite.